Vamos fazer uma leitura estratégica da Lei das Eleições, Lei número 9.504 de 1997. Vou gravar em vários vídeos e vou criar playlist da Lei das Eleições. Aí nos seus estudos você dá uma estudada nela completa e depois você vai ver os vídeos dentro dos assuntos mais estratégicos. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos, Lei número 9.504 de 1997, estabelece normas para as eleições, disposições gerais, artigo 1º. As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições, inciso 1, para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Inciso 2, para prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 2º. Será considerado eleito candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 2º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Parágrafo 3º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Parágrafo 4º. A eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando às eleições de governador. Parágrafo 3º. Será considerado eleito prefeito candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará do candidato a vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1º a 3º do artigo anterior. Artigo 4º. Poderá participar das eleições o partido que, até 6 meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição de acordo com o respectivo estatuto. Artigo 5º. Nas eleições proporcionais contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscrito e as legendas partidárias. Das coligações, artigo 6º. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. Guarde bem, nas questões vão dizer que são para eleições proporcionais, não. O artigo 6º diz que é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. Parágrafo 1º. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Parágrafo 1º-A. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Parágrafo 2º. Na propaganda para eleição majoritária, que você já sabe, eleição majoritária, presidente, governador, prefeito e senador, a coligação usará obrigatoriamente sob sua denominação as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará
apenas sua legenda sob o nome da coligação. Guarde bem esse parágrafo segundo, porque é estratégico, que diz: na propaganda para eleição majoritária, que você já sabe, presidente, governador, prefeito e senador, a coligação usará obrigatoriamente sob sua denominação as legendas de todos os partidos que a integram. Já na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. Parágrafo 3º, na formação de coligações devem ser observadas ainda as seguintes normas. Inciso 1. Na chapa da coligação podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante. 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação na forma do inciso 3. Inciso 3. Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral. 4. As coligações será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até, a linha A, 3 delegados perante o juiz eleitoral, B, 4 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral e C, 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Guarde bem esse 3, 4 e 5 porque despencam nas provas. O inciso 4 diz: a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até 3 delegados perante o juízo eleitoral, 4 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral e 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Guarde bem o número 3, 4, 5. 3, juiz eleitoral. 4, Tribunal Regional Eleitoral e 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Duvido mais você errar, força e honra. O parágrafo 4º diz o seguinte: o partido político coligado somente pode possuir legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Guarde bem o parágrafo 4º, porque diz: o partido político ligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Parágrafo 5º. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária. Nas questões vão dizer que é subsidiária, não. Guarde bem, a responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Nas questões vão dizer que é subsidiária, não. Guarde bem, a responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Das federações, artigo 6º. Aplicam-se à federação de partidos de que trata o artigo 11A da Lei nº 9.096 de 95, Lei dos Partidos Políticos, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção de cadeiras, a prestação de contas e a convocação de suplentes. Parágrafo único. É vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias. Vamos ver agora das convenções para a escolha de candidatos, artigo 7º. As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. Em caso de omissão do Estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Parágrafo 2º. Se a convenção partidária
partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Parágrafo 3º. As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Parágrafo 4º. Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Guarde bem o artigo 8º estratégico, principalmente a data de 20 de julho a 5 de agosto do ano das eleições, porque diz: a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Parágrafo 1º diz: aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Parágrafo 2º. Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causadores por a realização do evento. Esse parágrafo 2º explica nas provas que diz: para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Artigo 9º diz o seguinte: para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e está com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Despenco nas provas do artigo 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e está com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Ou seja, são 6 meses na respectiva circunscrição e também 6 meses partido no mesmo prazo. O parágrafo único diz: havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada para efeito de filiação partidária a data de filiação do candidato ao partido de origem.